ela surgiu porque assim, eles conversam várias coisas, né, do boteco lá, né, tipo, principalmente agora online, né, ele faz as lives, ele faz para dar risada, mas ele acaba falando umas paradas, né, de filme, de cinema, né, de política e tudo mais, né. E aí é sempre bacana a gente aproveitar os espaços que tem e falar, meu, o que a gente tem para falar é interessante, né? Vamos expandir isso. Como o boteco tá fechado, né? Os botecos estão fechados, inclusive eu estou sonhando com boteco e tudo mais, né? Então a gente faz desse espaço. A gente faz um espaço virtual nosso boteco, né? Então, né, a gente fica tomando nosso cafezinho aqui e proseando, assim, né? E aí a gente pensou, né, um assunto, né, e acho que um assunto interessante que, bom, todo mundo está falando sobre pandemia e tudo mais, né, e aí eu vejo, por exemplo, nas redes, todo mundo falando que depois dessa pandemia a sociedade não será mais a mesma, né, que outra sociedade surgirá, que as pessoas vão mudar, que as pessoas vão aprender, né, várias coisas e tudo mais, né, e, assim, na minha visão meio pessimista, né, tanto é que tá o Schopenhauer aqui do meu lado, aqui, né, eu acredito que a gente não vai aprender nada, né, vai ser igual aquele trauma de vestibular, tipo, 2 dias depois a gente esquece tudo, né, que estudou durante o ano inteiro, né, e tudo mais, né, mas assim, a gente também tem esperança de que mude alguma coisa, assim, né, e aí, como eu tava falando com você, né, acho que para mudar alguma coisa, eu acho que a gente precisa também ter esse olhar histórico, né, para saber como se comportou a sociedade, né, quando passou por uma pandemia, né, pela última pandemia, o que mudou de fato, né, o que as pessoas puderam aprender com isso, se é que aprenderam alguma coisa e tudo mais, né. E aí surgiu essa proposta, né, de a gente ter essa conversa, né. E com um total leigo de história, né, eu costumo dizer que sociólogo tem dois problemas, né, que é o geográfico e histórico, né, tempo e espaço, né, que a gente navega nos conceitos assim, tipo, Total. né, a gente não tem esse negócio de tempo e espaço, né, a gente fala dos conceitos, né, e tudo, né, o historiador não, né, ele precisa muito, né, não, então, tal época, tal dia, tal lugar, aconteceu isso, né, e aí como leigo, né, eu pergunto para você, qual que foi a nossa última pandemia, né, a mais conhecida, assim, qual foi a última pandemia, né, e o que aconteceu nessa pandemia? Quais as características? Assim, antes de começar, só para quem está assistindo, para quem não está assistindo, para quem vai assistir depois, em algum momento tempo histórico, né? Estou aqui Uhum. com o Douglas, né? Meu nome é Alex, eu sou sócio fundador aqui do Boteco. O Douglas é professor de história, né? Mestre em história social, né? É isso mesmo, história social? É isso aí, cara. História pela Unifesp, né? Tem que dar essa carteirada, né? Para o pessoal falar, meu, o que esses caras estão falando ainda? Se bem que não serve para nada, né? Para porra nenhuma. Não, cara, não mudou nada na minha vida ainda, não. Então, então, só dar uma boa noite, assim. Queria que você falasse, explanasse aí o que você preparou para falar para a gente, assim, né? Qual que foi a nossa última pandemia? O que a história tem a dizer sobre a questão das pandemias? Bom, boa noite. É legal o convite. O Alex acaba me tirando da zona de conforto. Eu fazendo live é algo realmente novo para mim. É, enfim, acho que assim, quando a gente fala de pandemia, né, eu já vou pontuar o que se destacou, que é as diferenças entre historiador e sociólogo, né? De fato, quando a gente vai pensar nas outras pandemias, eu sempre vou destacar as singularidades históricas, né? Cada evento é marcado por uma especificidade única. A sociologia ela tem uma perspectiva diferente, que é bem bacana, que é a ideia de olhar a ideia da forma, né? Focar muito na forma. Isso é interessante também para a história. Muitos historiadores vão se utilizar dela. E aí pelo nosso convívio, eu acabo trazendo isso, né? Por exemplo, quando a gente falou sobre o fascismo, foi dentro dessa perspectiva também, né? Como dialoga com o presente, as possíveis comparações. E aí, falando de pandemias, quando eu fui fazer o levantamento, são muitas, né? Pandemia não, né? Porque pandemia ele vai trazer o conceito de atingir globalmente. Mas você vai ter algumas epidemias, como a peste negra, enfim, você vai ter várias epidemias e pandemias ao longo do tempo, né? Como a de 2009, por exemplo, que é a última que a gente teve. Enfim, são várias. Mas uma que vai marcar muito o século XX e ainda
tem uma série de conexões, né, e rupturas e continuidades com o presente é a gripe espanhola. Então, acho que é interessante a gente falar um pouco dela, porque incrivelmente há muitas questões que essa gripe trouxe para o país e que dá para a gente fazer paralelos, né, com um destaque às especificidades históricas, né. Enfim, pensando numa grande pandemia aí de impactos, óbvio, muito maiores do que a de que a gente está tendo agora, é a gripe espanhola. Né? Então você vai ter uma série de jornais que já vão apontar essas possíveis comparações. Né? Bom, é isso, cara, eu acho. Ah, desculpa. Não, você falou da gripe. Tem uma questão que eu deixei o mute para não fazer barulho aqui. Você falou da gripe espanhola, né? Que eu estava vendo lá no release que você mandou, assim, que tal como hoje, né? Que no momento atual que a gente fala, né? Principalmente a galera mais conservadora, né? Tipo, não, como que é o vírus chinês e tudo mais, né? As pessoas acabam usando disso para reforçar o seu preconceito, a sua xenofobia e tudo mais, né? A gripe espanhola recebe esse nome, mas ela não se origina ali na Espanha, né? Como que é esse processo? Então é curioso pensar, né? Eu também não sabia disso. Assim, eu já tinha ouvido falar, mas de fato eu não entendia direito. A questão foi entender a partir do momento que eu fui ler mais uma bibliografia a respeito do tema. A gripe espanhola ela não surge na Espanha, né? Você tem vários dados, de fato, pesquisas que apontam que ela não é da Espanha. Ela vai surgir, vai ter algumas possibilidades. Uma é nos Estados Unidos, que é o Marco Zero, onde você teria o primeiro caso de morte, né, caso de contágio de morte, que é no Kansas, que seria uma base americana de treinamento que se preparava para ir para a Primeira Guerra Mundial. Então, era uma base que recebia muito soldado e mandava muito soldado. Então, havia uma circulação de pessoas com muitos animais. E a outra possibilidade que veio mais forte nas últimas décadas é que foi no norte da França. E lá numa base, né, Talp, que chama a região, tinha uma base de soldados britânicos junto com um hospital. E esse hospital recebia gente de toda a Europa. Então, essas pessoas contaminadas provavelmente passaram por lá com um vírus da primeira onda, né? Depois a gente fala das ondas aí. E provavelmente nesse contágio com os animais, com aves e com porcos, o vírus passou por uma mutação e dali, enfim, com essa circulação dos soldados pelo mundo todo, acabou levando um contágio global, né? Mas não, a Espanha ela não foi o foco da gripe, e aí tem um destaque curioso de você pensar, tem várias anedotas, né, quando a gente fala da gripe espanhola. A gripe espanhola não vai ser conhecida assim em todos os lugares, né? Em Portugal vai ser a gripe pneumônica. Enfim, na Espanha vai ser a gripe, entre a Alemanha e França, enfim, teriam nomes aí, gripe francesa, vai ter vários nomes, mas vai pegar essa gripe espanhola porque a mídia, como a Espanha na Primeira Guerra, isso é importante falar, você estava passando por uma Primeira Guerra Mundial, né? Como a Espanha na Primeira Guerra Mundial era neutra, a mídia tinha liberdade, então ela podia anunciar os mortos e a gripe. Os outros países, por estarem inseridos na guerra, evitavam, né, com uma mídia controlada, estado de guerra, mídia controlada, eles evitavam a publicação desse tipo de matéria para não cair a moral dos soldados que já estavam devastadas já no final da guerra, né, 18. Então é isso, a gripe ela não é da Espanha, acaba ficando como a gripe espanhola, a espanhola no Brasil, porque na Espanha vai ter uma mídia livre que vai permitir que essas informações circulem mais do que em outros países. E você falou da questão das ondas, né? É mais ou menos o que a gente está vivendo aqui, né? Que parece que o caso da Covid-19, né? Em todos os países eles passaram por um pico ali, né? De contágio, né? De contaminação das pessoas e tudo mais. Na Espanha parece que teve 3 ondas, né? E parece que a terceira ou a segunda foi mais violenta, né? O que seria essas 3 ondas aí que afetou na questão da Poxa, gripe cara, espanhola?
eu acho muito curioso esses temas. A gente, como professor, né, a gente sempre está pensando em possibilidade de conectar isso, né? É um tema interdisciplinar, né? É, dá para você trabalhar com uma série de perspectivas, assim, metodológicas dentro de uma pedagogia mesmo, de projetos e tudo mais. Porque é um tema, por exemplo, que eu fico pensando, né? Biologia e história diretamente conectados, assim, a princípio, mas você tem a questão da sociologia e outras disciplinas que facilmente a gente abordaria. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala das três ondas, a gente tem que falar também da questão biológica, que é a questão da mutação, né? Você vai ter uma primeira onda, por exemplo, no caso da gripe espanhola, a gripe espanhola vai durar 2 anos, de janeiro de 1918 a dezembro de 1919. Então, ela vai percorrer esses 2 anos, mais ou menos, né? E dentro desses 2 anos, a primeira onda é uma onda que, teoricamente, vem lá dos Estados Unidos, que ela é mais fraca, que é uma gripe que ela não é tão mortal assim, e ela, teoricamente, circula. Alô? 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 Tá Ah, ouvindo? cara, a Deu tecnologia pro... tem suas limitações, né? Tecnologia sempre traindo a gente, né? Ela tem suas limitações, cara. Não, é engraçado que quando a gente se reúne para falar um monte de coisa lá, Não tipo, cai. mas vamos Mas, voltar, tentar voltar, até porque o pessoal. Então, gente, a gente está falando sobre a questão das pandemias na história, né? O nosso historiador aqui do meu lado direito está falando sobre a questão da gripe espanhola. Já falamos que a gripe espanhola não surgiu na Espanha, ao contrário do que todo mundo imagina, né? Não foi criada em laboratório, ou foi? Não sei, não, né? acho que não. É, é, é. Bom, O Reinaldo Haas fala assim, Cairo, foi golpe, né? né? E aí, voltando, eu Eu tava não falando duvido. Salve, Reinaldo. Deixa eu ver aqui, eu tô Das fora três do ondas, né, da Facebook. gripe espanhola, né? Eu tava falando das três ondas, e aí, Hum. cara, acho que é importante eu voltar para um fator, né? Teve a Primeira Guerra Mundial, então, como um bom historiador, eu vou destacar alguns elementos aí do cenário mundial. Pô, de 1914 a 1918, você está tendo uma grande guerra, né? Uma primeira guerra que vai envolver o mundo todo, né? Nessas proporções, e inclusive o que vai permitir essa proporção que a pandemia vai ter de 2018, né? Que é a gripe espanhola. Então, isso é importante destacar, que a gente estava vivendo uma guerra, a gente estava no final da guerra, o Brasil não participou, né, mandou missões só de médicos, enfim, pontuais, que foram responsáveis por transmitir o vírus, inclusive no país. Mas você tem a Primeira Guerra, que os caras já estão desnutridos, já estão acabados já no final, né, nas trincheiras, morrendo de tudo quanto é tipo de bactéria e tipo de contágios possíveis nas trincheiras. E aí você tem também o fator da segunda revolução industrial, né, onde os meios de transporte você já tem a eletricidade, então você tem um bondinho, você tem uma série de formas você tem os centros urbanos lotados, né, porque a segunda revolução industrial ela vai expandir a revolução industrial para o mundo. Então você vai ter centros urbanos mais lotados, onde vai ter concentração de pessoas, enfim, os navios, né, a circulação dos navios entre o oceano amplia. Tudo isso é um cenário ideal para propagação do vírus, né? E para ter essa segunda onda que eu estava falando das três e ter essa segunda mais violenta. E isso é mais ou menos que acontece hoje, né, com a questão do coronavírus, né, que você tem essa onda mais violenta. Uma coisa que você destacou também, né, que lá, tal como na gripe espanhola, não se acreditou muito, né, nessa questão, né? Teve uma onda de uma galera que duvidava disso, né? Cara, isso é muito curioso na história, né? É óbvio, eu acho que ela se repete, né? A primeira vez é um fato histórico, a segunda é uma farsa. Mas é muito curioso você pensar, né? Alvin Marques. A segunda Thaís é Hegel. Eu já Hegel, né? a historiadora aqui. Aliás, Uh, desculpa, falar em história. Você sabia que quem escreveu o discurso do Marx era as filhas dele, né? é? Tinha uma filha dele que escrevia todos os discursos dele, né?
Não, não Enfim, eu sabia ainda estou não. para investigar essa história, né? Essa pesquisa, mas as filhas dele, né? E esses dias estava lendo sobre a história da mulher do Weber, né? Que era tão foda quanto o Weber, assim, né? Mas enfim, nosso negócio é gripe espanhola. O que que a gente estava falando mesmo? A gente estava falando de como, curiosamente, as coisas parecem se repetir, né? Por mais que tenha suas singularidades, que é a questão dos oficiais, né? Dos órgãos oficiais diante a proliferação da gripe, né? Sim, no Brasil os caras negaram, em São Paulo negou, no Rio negou. É, a gente tem a gripe espanhola como uma gripe esquecida muito porque a mídia também, nos países em guerra, não noticiou, né? A gripe espanhola ela vai viver muito à sombra da Primeira Guerra Mundial, né? Mas sim, as pessoas negaram, só que assim, a gripe matou 50 milhões, em média, né? São difícil. Hoje a gente não consegue saber os dados do Covid governamental responsável por computar esses dados. Não tinha nenhum o Ministério da Saúde, né? Mas se matou por cima 50 milhões de pessoas. 50 milhões, cara, é muita gente. Se comparar com hoje, por exemplo, que você está tendo o número de mortos, né? Então, diante um número estrondoso de mortes, não tem como negar, né? Pior que tem, cara. Hoje, pô, cara, hoje eu vi 600 mortes. Falam que não é tudo no mesmo dia, mas não importa. 600 mortes que Ah, contabilizou. E não, cara, não, tá de boa, gripezinha, vamos dar rolê, é isso mesmo, passar carreata aqui, pedir para abrir o comércio. Eu entendo as problemáticas envolvidas, mas, cara, né, enfim, estou querendo dizer que a população, o fato de eu argumentar que o número alto de mortes na gripe espanhola fez as autoridades terem que engolir, não é um bom argumento, porque hoje os caras continuam negando, né? Mas sim, acho que diante o caos, né, e como a gente não tinha uma estrutura, não tinha nada a se comparar hoje, por exemplo, isso fez as autoridades terem que adotar a quarentena. Por exemplo, São Paulo, eu fiquei muito curioso para saber quantos dias, né, foi a quarentena. E aí eu tive dificuldade, tal, mas eu encontrei ó, uma das matérias, até coloquei na bibliografia ali, num dos artigos do Cielo, que foi 66 dias de quarentena. Aí eu falei, vixe, a gente trava 66 isso dias. fácil. Então São Paulo teve um momento de quarentena durante a gripe espanhola, né? E quais os impactos sociais disso tudo, assim, né? Quem que foi mais atingido com essa questão da gripe espanhola? Cara, eu acho isso também uma pergunta bem legal, Alex, sabe por quê? Porque o Covid, quando ele chegou no Brasil, ele chegou pelos ricaços, né? Aquela festa na Hum. Bahia. Inclusive, como eu alheio ao mundo virtual, não conhecia influenciadora de nada e tal. E aí eu fui conhecer aquela Pugliese lá. E aí eu vi uma declaração dela, falando, nem sabia da existência dessa menina até ela pegar esse Covid e aí todo mundo só falar dele. Quando Hum. ela falou, ela chegou a pegar esse Covid, e aí ela falou que era uma doença democrática. Eu Ah, falei, cara, democrática. democrática porra nenhuma, entendeu? Porra nenhuma. Porque é o que está acontecendo agora. Falando do agora, depois a gente faz um paralelo com a gripe espanhola, mas falando agora, a gente sabia, cara, é o que está acontecendo. Foi para a periferia, devastador. Devastador, cara. Tanto que está diminuindo, né? Você tem um sistema privado agora liberando vaga, porque já Ah, passou essa primeira onda na burguesia, e agora está atingindo a periferia, que nem vai ser computada, né, cara? A periferia não é nem é. computada. E aí, quando você pega a gripe espanhola, muito se falou como uma gripe democrática. Muito se falou. Ah, uma gripe que atinge todo mundo e tal. E aí, o historiador que eu coloquei na bibliografia, esqueci o nome dele, depois eu destaco aqui, ciclo que termina com filho. Ele vai colocar que, cara, é exatamente o contrário. No caso da gripe espanhola, ela vai se alastrar pela população pobre, e aí, meu, imagina uma população que não tem acesso a um SUS, né? Uma população que só tinha a Santa Casa, né? As Santas Casas, né? No Rio de Janeiro, a Santa Casa de Misericórdia, inclusive, uma das anedotas é que vão falar que o chá da meia-noite, não sei se você já ouviu falar do chá da meia-noite, Não. a Santa Casa de Misericórdia foi acusada de matar as pessoas, né? Começou a circular essa informação Ah, como as pessoas, para liberar leito, meia-noite, os caras matavam as pessoas com o chazinho da meia-noite. E aí no carnaval de não. 19, os caras vão fazer até marchinhas e tudo mais. E aí tem um outro fator que eu acho que é muito curioso,
que eu até comentei com você aqui um pouco antes da gente começar o ao vivo, coveiro morreu tudo em São Paulo, né? Você tem um índice altíssimo de morte, que não morreu, estava enfermo, né? Então as pessoas, os policiais, tem uma matéria do Rio de Janeiro, do El País lançou uma matéria bem legal, que os policiais passavam na rua e pegavam os caras. Eu vou ligar aqui, vou colocar aqui e vou ler para você. É muito engraçado, cara. Quer ver, ó? A caça ao coveiro está procurando recaídas de enfermo. Ó, notícia do jornal à noite. Aí eu vou ler só um pequeno trecho aqui. Recebemos hoje mais uma queixa contra o procedimento da polícia, a propósito da caçada que continua fazendo aos transeuntes, transformando em coveiros nos cemitérios. E aí vai contar um relato de um cara que ele estava gripado, que ele foi levado e que ele teve que ficar abrindo cova a madrugada toda e só na madrugada ele foi liberado. Então, tava faltando coveiro, aí a polícia saía catando os caras, falou, meu, você tá na rua fazendo nada, vai ser coveiro. Você vê. Senão vai ser preso, né? Os impactos, né, cara, quando você mostra, é uma sociedade muito diferente da nossa. A nossa está sendo impactada, né? Meus alunos, eu sei que muitos estão passando necessidade e isso você vê, né? É uma coisa que persiste, a questão da desigualdade. Mas a gente está falando de uma outra época, né, cara? A gente está falando de mais de 100 anos atrás. E nessa época, cara, você não tinha nenhuma estrutura, nada, né? Então, eu vi, por exemplo, que os maiores investimentos de São Paulo são em cemitério, né? O cemitério da Lapa vai ser aberto, você vai investir em coveiro, né? Cresce absurdamente o número de coveiros no final em São Paulo da crise. E assim, a crise em São Paulo dura 2 meses, né? De outubro a novembro. Ela vem em setembro, né? Mas é de outubro a dezembro aí que ela realmente perdura, né? Mas enfim, os impactos são desastrosos, né? Esse historiador, eu vou ver o nome dele aqui, que eu acho que é importante. Ele vai colocar que Cláudio Bertoli Filho, tem o livro dele, né, que é A Gripe Espanhola em São Paulo, 1918, porque como o Rio era a capital, muito aborda o Rio de Janeiro, e aí São Paulo é mais singular, né. Mas ele vai colocar que muito se questionou, que não matou muito pobre, né, a gripe espanhola, e ele vai trazer que não, ele vai fazer uma série de cruzamentos de informações e de dados assim, e vai mostrar, por exemplo, mas tem na Consolação aqui, o cemitério da Consolação recebeu muita gente, então, era pessoal rico. E aí ele vai mostrar que não, cara, a Santa Casa é aqui do lado, então as pessoas vinham para cá porque eram pobres, né, porque a Santa Casa era uma entidade filantrópica, né, cara, então a Santa Casa recebia os caras e dali já ia direto pro cemitério. Né? Enfim, os impactos desastrosos como esse, né. Só uma coisa, esses dias, na semana passada, eu li uma notícia que o Trump estava falando que se tomasse uma injeção lá, ou se tomasse desinfetante, isso evitava o coronavírus e tudo mais, né? E estava aumentando o número de casos de pessoas que estavam tomando desinfetante e tudo mais, seguindo orientações do Trump, né? Aqui no Brasil, né, a gente teve o caso do remédio citado lá pelo Bolsonaro, que é cloroquina, né? Só falta ele citar o chá de boldo, né? E a galera botando fé. Teve esse lance também na gripe espanhola. Nós tivemos esse lance também de aparecer curas milagrosas ali e tudo mais. Muito curioso, né? Mas um ponto que aí a gente pode pensar, né? Como a história ela acaba servindo para você ver algumas perguntas. Eu até coloquei, né, encenações nas pandemias, né? Porque a gente tende a ter perguntas muito semelhantes, né? Qual é a causa, como curar, quais as saídas e tudo mais. E a busca por remédio é a mesma coisa, né, cara? Você tem alguns casos muito curiosos, assim, falam, isso não tem como ter certeza, né? Mas colocam o surgimento da caipirinha nessa época. Limão, mel. A caipirinha surge. A caipirinha surge na ideia do limão, pinga. Limão, pinga e mel. E é louco você pensar que depois que tirou a pinga, até hoje muita gente toma limão e mel, não é? Bom, mas assim, é louco você tá com uma gripe tomar pinga, né? Não é uma boa ideia. A imunidade vai lá para baixo com o álcool, né, cara? Eu não sei, mas eu conheço um amigo que toma.
É Enfim, isso aí, né, deixa cara? pra lá, né? Eu já acho que minha idade, minha imunidade não tá dando conta disso, não. Agora, tem um outro remédio que eu acho que é legal É. colocar, que é o sal de quinino, cara. É um remédio usado para o tratamento da malária, era usado para o tratamento da malária. E aí os caras indicavam, e assim, tipo, efeito colateral, tremor, uma série de coisas, assim. Hum, E aí indicando no jornal. Eu vou ler uma matéria aqui, ó, do estado de São Paulo, porque assim como hoje, os caras começaram a entender, tem as diferenças, né, mas começaram a entender que tinha que divulgar a informação, porque como você não tinha cura para a gripe, passava muito por uma questão individual, né, cara, que nem hoje, lava a mão, pô, saiu, trocou a roupa, pensar que entender que é um contágio de pessoa por pessoa e tentar de alguma forma impedir esse contágio. Então, aí eles começaram, né, o Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, ele construiu tipo uma diretriz. E aí o Estado começou a divulgar. E aí eu vou ler para você ter uma noção. Ó. Isso foi publicado em 21 de 10 de 1918. Evitar aglomerações, principalmente à noite. Não fazer visitas. Tomar cuidados higiênicos, como o nariz e a garganta. Inalações de vaselina mentolada, gargarejos com água e sal, com água iodada, com ácido cítrico, tanino e infusões contendo tanino. Tomar como preventivo internamente qualquer sal de quinino, ó, pra você ver, nas doses de 25 a 50 centigramas por dia, isso no jornal. E de preferência no momento das refeições. Evitar toda a fadiga ou excesso físico. O doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações do contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. Enfim, muito semelhante em alguns pontos. Tanto a questão de uma indicação de um remédio um jornal, que tinha uma série de efeitos é. colaterais, como a ideia, né, de entender que passa pela circulação, é o contágio, evitar circular. E aí, cara, um dado curioso, né? Diferença além dessa questão, né, dessa semelhança dos tratamentos milagrosos, que eu citei a caipirinha e esse sal de quinino, você É. tem essa questão de, enfim, esses remédios são semelhanças, né, que a gente consegue pensar assim. Eu tô com meu gatinho aqui, tá pedindo comida, cara. Com fome aqui, tá miando do meu lado. Mas enfim, você tem essas semelhanças que você pode pensar aí na questão dos remédios milagrosos, né? Você vai tentar, dentro do Hum, jornal, noticiar essas coisas. Um fator fundamental que eu acho que é importante destacar é que a população de Minas, você não tem rádio, você não tem TV em 1918, você é telégrafo e jornal. E assim, muitas vezes o jornal lá do interior, é. ele vai noticiar o de São Paulo. Ou o jornal daqui de São Paulo vai chegar daqui a É. 2 dias lá. Então a notícia ela circula de formas diferentes, né? Tem esse fato interessante, né? Porque para a notícia chegar via jornal, levava uns dias, né? Então, quer dizer, esse processo era muito lento. E o trânsito das pessoas é mais rápido, né? Então o perigo é maior, né? Então as pessoas muitas vezes contaminadas levava a gripe ou a doença, né, para um canto, e aí quando chegava a informação dela já chegava de uma forma tardia, né? Diferente que a gente tem hoje, né? Que a gente pode acompanhar basicamente em tempo real, né? O que está acontecendo, né? Tipo um Big Brother, né, cara? Tanto é que isso cria até uma neura, né? Que as pessoas ficam lá toda hora com, ó, morreu um, morreu outro, né? E eu sei, né, que isso é dramático, é igual eu falei ontem mesmo, eu entrei numa pira, porque a gente já está no momento de começar a ouvir notícias de que alguém próximo morreu, né? Não é mais aquela, ó, morreu o artista tal, ó, lá fora morreu tal pessoa, mas assim, não, fulano, ó, o filho do vizinho aqui morreu, não sei o que lá morreu. Isso Tem já uma cria uma fala, neura, né? tem uma fala que eu acho muito bacana, cara, que é assim, tipo, se morrer alguém da tua família é 100%, cara. Não tem essa de, é só 8% da população. Eu vou ser muito sincero, cara, durante muito tempo, quando você não entende como o negócio funciona, quando a gente fala do Covid, né, do Covid, falando das características dele, a questão que eu percebo, pelo que eu li,
evitar a superlotação das UTIs, porque por mais que você tenha um baixo índice de mortes, se todo mundo precisar da UTI ao mesmo tempo, você não vai ter leito para todo mundo e as pessoas vão morrer podendo, se tivesse lugar na UTI, sobreviver, porque eles ficam muito tempo com respirador, né, de 15 a 20 dias, enfim. Então, se você conseguisse, de fato, pensar em evitar esse pico, né, essa característica da gripe que passa pelo pico, é fundamental, né? E aí é uma característica do nosso presente, né, cara? Que, enfim, a gente tem informação, a gente tem uma série de coisas, tem o WhatsApp, enfim, é um mundo incomparável, cara. Há 100 anos uma pessoa olhar para o mundo nosso e falar, mano, isso é impossível, cara. A pessoa falar da casa dela com o outro olhando para a pessoa em real e os outros assistindo. Seria inimaginável, né, cara? E mesmo diante disso tudo, as pessoas ainda negam, enfim. Eu acho que é isso. Quando bate na tua porta, aí você fala, caramba, cara, realmente o negócio é muito sério. Enfim, quando é com o teu parente é 100%, não tem uma porcentagem. E em termos de mortes, né? Você tem os dados mais ou menos assim, de quantas mortes a gripe espanhola causou aqui no Brasil? Cara, tem no Brasil, é que a gente falou, né? Eu fico pensando em subnotificação, né? Aqui pensando no agora. Né? São Paulo está tendo, o Brasil teve 7.900 mortes. A gente sabe que a subnotificação é absurda. Tendo um Ministério da Saúde, existindo as secretarias da saúde estaduais, enfim, secretarias estaduais e tudo mais, municipais, mas no caso do Covid, você tem cerca de entre 20 e 100 milhões de mortos, né? Então é um número realmente alto, assim. Quando a gente fala em comparação agora, a gripe espanhola foi muito mais arrasadora, né? Muito mais impactante. Porém, o que eu fico pensando é que assim, essa parada não acabou, né? Mas a pergunta sua que você perguntou foi o número de mortes no Brasil. No Brasil foi 35 mil. E em São Paulo, 5.300 mortes. 5.300. Só que assim, cara, qual que é a diferença? Só que assim, matou 5.300 mortes em cerca de 2 meses. Então, foi uma coisa muito rápida, assim, né, cara? Mas é isso, você tem um número que varia entre 20 milhões e 100 milhões, que é difícil saber. Você tem uma mídia que não estava muito preocupado em falar disso, que estava preocupado em falar da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, por mais que o Brasil não tenha passado pela guerra, ele vai ficar entre o noticiário, né, pensando que poucos sabem ler, mas o noticiário vai ficar tendendo entre a Primeira Guerra, né, o armistício, o Tratado de Versalhes, enfim, as negociações de paz e a gripe. Então ela vai acabar ficando mais escondida assim e não dando tanto valor que deveria. Mas só para você ter uma noção, os dados que eu vi, né? Alemanha, 400 milhões de mortes. França, 400 milhões. Estados Unidos, 700 milhões. Estados Unidos é um país que sempre é muito atingido, né, cara? Pô, 700 milhões é muita gente, cara. E aí a onda dos Estados Unidos atual, cara, com essa abordagem que você falou, né? O presidente do país fala para você tomar água sanitária, cara. Ou como o nosso presidente, por exemplo, quando a gente fala de ciência, cara, não dá para falar, beleza, eu não sou biólogo, eu não estudo, eu não sou da área da biologia, mas o que eu entendo enquanto ciência é que a gente não pode pegar um remédio como a cloroquina, por exemplo, e aplicar sem saber, cara, o bagulho traz efeito colateral. Então eu vou ter um infarto, eu tenho problema de arritmia cardíaca. Eu tomo um negócio, o bagulho... Enfim, o que eu fico pensando você tem que ter um teste, né? Você tem que ter uma preocupação maior com isso. Enfim, número de mortos aí no Brasil vai ser menor, mas a gente está falando de um Brasil muito diferente, né? Hoje a gente tem um Brasil muito mais conectado, né? Você vai ter as pessoas sendo recolhidas em 1918 com carroça. Né? Hoje você tem caminhão frigorífico. Olha que modernidade. Mudou muito. Só colocar aqui a Cristiane Macário, né, que é nossa amiga, né, que trabalha com a gente, ela colocou aqui quase 8 mil mortos, dados oficiais, né, que a gente pode colocar 3 vezes mais nisso, né. O Thiago Mariotto, que está lá no Japão, salve, Thiago, pessoal do Japão aí que está assistindo, inclusive só hoje teve 600 mortes, né,
A Ana Paula de Oliveira, né, colocou que mesmo com informação, uma parte da população não acredita na gravidade. É isso que mais espanta, né, o Douglas? A gente está tendo um número muito, muito grande, né, de pessoas que estão duvidando. Tanto é que há 2 dias atrás eu tive que postar lá uma mensagem, porque a galera está postando aqui uma fake news, né, de um caso de 2017, né, de uma fraude no seguro, né, um grupo que queria fazer uma fraude no seguro e estava enterrando, né, emitindo um atestado de óbito e no caixão colocava serragem e pedra, né? E essas pessoas estão postando essa mensagem de 2017 como se fosse atual, né? E assim, não é assim, o contato que eu tenho nas minhas redes, a gente sabe que é uma bolha, é um número muito limitado, são muitas pessoas, né? E por mais que você fale para a pessoa, meu, isso aqui é de 2017, a pessoa não apaga a notícia, e aqui vai se propagando, né? Tem uma questão, né, que você colocou com uma gripe esquecida, né, e que você acredita que a primeira GCM tem coberto os impactos, né? Como que foi isso? Então, ela, enfim, é curioso você pensar, né, cara, como uma gripe rápida, né, enfim, antes de falar disso, eu só queria pensar assim, sempre quando eu falo de fake news, eu fico pensando, mas a mentira do boca a boca, né, a mentira ela sempre existiu, inclusive o que eu te falei, né, o chá da meia-noite no na Santa Casa de Misericórdia, um lugar que era um dos poucos lugares que se dispunham a tratar o pobre, né, ou quem estava errado, e aí os caras criavam essa notícia que estava matando gente, né, acaba criando essa notícia. Mas hoje, cara, a gente tem uma dinâmica diferente, cara, e tem outra pegada, quando você fala de WhatsApp, mano, o cara consegue pegar um negócio e botar imagem, e botar texto, e construir de um jeito, cara, é incrível. Eu vejo uns negócios assim que eu falo, caramba, e assim, muitos realmente se informam, né, pelo WhatsApp, né, cara? Muitos usam isso, né? Agora, falando da gripe esquecida, pô, mais uma vez a questão da Primeira Guerra, né? Acho que a Primeira Guerra ela vai encobrir muito, vai ser uma gripe que vai ser encoberta pela, pelos dados da Primeira Guerra Mundial, e, e eu acho que o fator dela ter sido muito rápida, cara, é muito curioso. A gripe, ela vem, do jeito que ela vai muito rápido. E aí tem a ver, talvez, com a mutação, né? Que depois da segunda onda, ela tenha se modificado e se tornado menos agressiva ou não agressiva, né? E aí tenha passado. Você tem algumas anedotas legais, assim, né, que eu cheguei até a comentar aqui, que o carnaval de 19 foi um carnaval sabe, mano, quem sobreviveu tem que celebrar mesmo, porque quem tem que morrer, morreu, sabe? Então você vai ter carro alegórico com o chazinho da meia-noite, você vai ter marchinha, você vai ter, enfim, de tudo, tentando de alguma forma falar, cara, sobrevivemos, a parada foi foda. Que nem agora, né, cara? É muito louco. Tô há 40 dias, né? Fechado em casa, saio para ir no mercado. Eu volto do mercado ainda, eu tomo banho. Enfim, uma questão muito louca, né? Mexe com a cabeça de qualquer um. É só colocar aqui que a Elke, né, que está aqui assistindo a gente, um abraço, Elke, Abraço, esposa do nosso amigo Danilo. Ela colocou que na Brasilândia está famosa pela ignorância, infelizmente. E não só na Brasilândia, nas periferias, né? Aqui eu moro, periferia total, você conhece, né? A quebrada. Meu, final de semana é festa, é churrascada, a galera na esquina, né? Baile funk, etc e tal. Infelizmente, isso daí é extremamente complicado, assim, né? Porque quanto mais as pessoas forem resistentes, né? A ficar isoladas, a evitar o contato, mais isso vai se propagar, né? E assim, pensando em tempo histórico diferente, hoje a propagação de uma doença é muito mais rápida, né? Porque a gente se movimenta muito mais, né? Rápido, em muito mais localidades, né? Do que, por exemplo, era na época da gripe espanhola e tudo mais, Sim. né? Pensa Então só, tem cara, essa eu, por exemplo, problemática, né? mesmo eu dentro de casa, né? Tô em quarentena, 40 dias, mas chegou uma encomenda. Em quantas mãos essa encomenda passou? São infinitas mãos, né, cara? Ou, pô, eu vou no mercado, beleza, o mercado aqui do lado, mas eu tô realmente afirmando isso que você está colocando. Hoje a gente vive num mundo muito mais conectado, de fato, virtualmente, mas
também, né? Você pega um metrô com milhares de pessoas, né? Agora, a questão da periferia, eu acho que é interessante destacar, e aí é uma relação com a gripe espanhola, é, é que, por exemplo, quando eu falo dessa quarentena de São Paulo, a quebrada continuou trampando, cara. Operaram 18, 16 horas por dia trampando. Então, assim, eu entendo que tem essa questão da periferia, por uma série de falta de espaços de lazer, acaba atentando a isso, mas eu acho que seria muito curioso você pensar, né? Acho que seria um bom objeto de estudo, né, o que, além do fato da periferia não ter opção de ficar muitas vezes fechado em casa, que tem, porque assim, ó, eu tô num prédio que o meu porteiro não falta. Meu porteiro tá aqui todo dia, entendeu? E eu tô aqui fechado. Eu tenho plena consciência disso. Então, eu e o meu porteiro ele não deve morar, provavelmente, aqui na região. Então, ele vai provavelmente ter um deslocamento da periferia até aqui. Ele está sendo exposto a isso, né? Eu entendo que há questões assim, a periferia não está levando muito a sério, e aí há outros fatores. Você tem um presidente da República que nega o negócio. Aí fica complicado também, né? Mas eu acho que não é só isso, acho que tem essa questão social também, enfim. Inclusive, você falou a questão do presidente, né? A Ana Daniela colocou no meu Facebook, vi essa notícia de pedras no caixão. Mas para defender o que o senhor presidente diz, que é só uma gripezinha, né? Talvez até um tema para uma próxima live, que é a questão do fundamentalismo bolsonarista, né? Que é algo que a gente tem que se preocupar, realmente é grave, né? Por mais que seja um número pequeno, mas é um número pequeno que tem uma força de expressão e tudo mais, né? E que, assim, em pleno domingo, né, quando você tem um anúncio de quase 7 mil mortes, né? Essas pessoas estão lá fazendo carnaval, fazendo festa, né? Exaltando a figura de uma pessoa. Né? A gente falou esses dias aí, a gente acaba conversando bastante, né? Online, mesmo na distância, mas é o que a gente conversou com o Daniel e com o Danilo. Mano, 30% é um número expressivo, né, cara? O cara tem apoio aí de 30%. Sem dúvida, né? O cara terreno. E assim, tipo, eu ouvi uma vez uma fala de um amigo meu, Daniel, de Taubaté, uma fala que eu levo até hoje, assim, eu acho muito bacana, que é a ideia de, cara, eu não tenho político de estimação. Cara, é isso pra mim. Não tem ninguém que eu vou botar debaixo do braço, não. Eu vou falar, é isso aqui. E aí os caras têm uma relação com. E assim, não tem isso com Lula, não tem isso com a Dilma, não tem isso com ninguém, cara. Eu acho que fez merda, tem que ser apontado mesmo. Enfim, por mais que isso dê um outro grande debate, assim, né? Mas os caras pegam, é mito. Né? Tem um outro amigo meu, o Chu, que ele coloca, né? Ele fala, o mito se opõe à razão. E é por isso que o Bolsonaro é mito, porque ele se opõe à razão, cara. Ele e todos os seguidores dele. É incrível, né, cara? Os caras negam. Pô, aqui em São Paulo, aqui no centro, cara, direto carreata. E não é carrinho, não, é carrão, sabe? Você sabe que quem tá defendendo abrir não vai vir trabalhar. Quem tá defendendo abrir vai botar a periferia para trabalhar. Tem essa questão, né? Inclusive a Thaís Carneiro, né? Salve, Thaís Carneiro, historiadora também, pesquisadora. Tem um grupo super interessante que é Mulheres Viajantes, né? Aconselho vocês a pesquisarem no Facebook. Ela colocou aqui o Brasil, né? O Brasil não conhece o Brasil, né? Só para a gente finalizar esse bate-papo aí, que está bem interessante, né? Ainda mais com um cafezinho aqui. Nesse horário a gente tem que disfarçar o café. O chazinho mágico, né? A dramaturgia das pandemias, a gripe espanhola e o Covid-19, né? O que a gente pode falar sobre uma e outra ali? Quais as relações ali entre uma e outra ali? Então, eu lendo finalizar. Eu lendo um dos artigos aí, eu vi isso, a dramaturgia das pandemias, e eu falei, cara, pô, isso tem muito a ver essa ideia, porque a gente tem algumas perguntas que são muito semelhantes, né? Da onde surgiu, quem é o responsável por isso, né? Que tipo, é um vírus, é uma bactéria, quais as curas, né? Então eu vejo que, assim, por mais que ocorra diferenças tremendas, né? No tempo, 100 anos é muito tempo para a história, e também muito pouco, enfim, depende da perspectiva, mas falando de mudanças, do dia a dia mudou muito, você percebe que as perguntas são muito semelhantes, né?
Então, a busca por cura, a busca por remédio, enfim, só para você ver, o governo teve que taxar o preço do limão, porque as pessoas começaram a comprar um monte de limão, porque o limão, na gripe espanhola, falava que curava. Agora, as pessoas compram. É legal que depois no futuro a gente vai ter que explicar o porquê que as pessoas foram comprar papel higiênico no Covid-19. Mas houve, né? É, Mas houve, tem né, essa cara? questão, né? As pessoas começaram a. Não sei qual é a brisa do papel higiênico. Acho que, tipo, vou ficar muito tempo, tenho que limpar a bunda e eu preciso de papel higiênico. Mas você vê, os anseios, né? Ah, pô, vou entrar em quarentena. Agora, eu acho que é importante, eu faço essas comparações de forma grosseira, é pensar nos estratos, né? A gente fala de um extrato social que é importante destacar. Né? A gente é professor, ninguém aqui é classe média alta e tal, mas quando a gente pensa em estratos sociais, a gente está num estrato privilegiado, afinal, a gente pode ficar aqui dentro, você ainda está tendo que entregar coisa na escola, porque é uma loucura pensar isso, fazer isso agora, mas de fato a gente tem esse privilégio. Quando eu faço essas comparações de uma forma grosseira, muitas vezes a gente passa por cima desses estratos, né? Que é a população mais pobre aí que sempre se ferra, né, cara? Mas é Bom, isso, então cara. é isso aí, né? Só para finalizar, eu acho que é aquilo, né? Muitas pessoas estão falando assim, olha, depois dessa pandemia, a sociedade vai mudar, muita coisa vai mudar. E aí, do ponto de vista, né, nem Schopenhaueriano, assim, né, mas já de olho no que está acontecendo, né? E meio que você passou nas lições da gripe espanhola, né? Quer dizer, que depois foi se tornando uma gripe que foi esquecida, né? Virou marchinha de carnaval, né? Enfim, entrando até no folclore, né? Talvez das relações sociais e tudo mais, né? E eu acho que é basicamente isso, né? E aí, parafraseando novamente o Marx, né? Que não adianta pensar o mundo, né? Mas a gente tem que transformar o mundo, né? Eu acredito que, assim, as pessoas estão pensando que depois da pandemia tudo a gente vai modificar a sociedade e tudo mais, mas eu não vejo esses debates nas redes sociais, eu não vejo uma movimentação dos grupos em torno disso, né? Uma das coisas que eu até coloquei assim, né, que uma coisa que a gente tem que pensar muito seriamente depois da pandemia é a relação que nós temos com o trabalho, né, que é absurda, né? Assim, tipo, o que é o sujeito sem o trabalho, né? E que muitas vezes essa exploração do trabalho ela está inculcada no sujeito, né? Que ele acha que ele tem que trabalhar 8 horas, 9 horas, 10 horas, né? E eu já falei que tem estudos que mostram que se o sujeito trabalhar 3 horas ou 4 horas por dia, está mais que o suficiente para gerar a mesma riqueza que se cria trabalhando 8, 9, 10 Mas, horas e tudo mais, né? Mas é louco, a gente já falou sobre isso e a gente teve essas posturas que eu acho que são bem legais e ó, bacana a gente poder conversar, né? Falando dessas mudanças, eu também, cara, eu acho que assim, tem questões que vai passar e ninguém vai esquecer. Há Sem outras dúvida. questões que vão impactar, que eu acho que, né, enfim, tem minha crítica ao Átila, o biólogo lá, que fica falando do IAD na educação, é super liberal, tal, né? O Daniel Cara acho que traz uma postura um pouco mais crítica e tudo mais. Mas, por exemplo, em relação ao trabalho, o patrão entendeu que se eu deixo você em casa, eu consigo te pagar menos, eu não vou te pagar transporte, não vou te pagar um vale-refeição, e você trabalha mais, porque eu tenho trabalhado mais hoje em dia. Hoje, em home office, eu trabalho mais do que se eu estivesse na escola, né? Porque o IAD é um trabalho individualizado, né, cara? Eu estou respondendo um a um, né? Não é que nem numa sala que eu passo uma comanda e aí depois eu faço uma relação com os alunos, né, cara? O IAD é um negócio. Se eu tivesse 1.000 alunos ali, que eu tenho de fato, mas atuando comigo, de fato seria humanamente impossível, né? Então eu fico pensando que assim, enquanto mudança, muito patrão vai entender que a gente acha, sou livre, eu tô trabalhando em casa. Nada, cara, você tá sendo mais explorado mesmo, cara. Eu acho que o mercado vai sacar algumas coisas nesse sentido, né? A indústria farmacêutica, de alguma forma, vai ganhar com isso, sempre ganha. Sem dúvida. Só uma coisa que para a gente não esquecer, né, que ele está falando, para finalizar, com uma dica de É filme para verdade. assistir. Que filme você indicaria para assistir que tem a ver com essa temática?
Da hora, cara. Eu acho isso curioso. É, essa pergunta que você coloca. Eu coloquei Os Doze Macacos, cara. É um filme bem bacana. Acho que ele é da década de 90, acho que é de 95, com Bruce Willis. A melhor atuação do Brad Pitt. E, e é um filme que fala de uma viagem no tempo, uma gripe que devastou tudo. E o Bruce Willis viaja no tempo e tenta impedir, mas enfim, ele volta no tempo, acaba indo para enfim, não vou, spoiler, né? Não posso caguetar o filme, mas assistam aí. Os Doze Macacos é um filme bem bacana. E o livro, O Ensaio sobre a Cegueira, eu acho que é legal também. Ele trabalha muito essa questão de como o ser humano se porta diante do caos, né? Gerando mais caos ainda. Mas é isso, cara. Um prazer aí, foi bacana a conversa. Movimentou aí minha noite de terça. Sem Legal dúvida, cara, conversar. porque, assim, o pessoal tá perguntando, meu, você tá sofrendo nessa pandemia, tudo, meu, eu tô amando, assim, né? É um privilégio, logicamente que é um privilégio e tudo mais, né? Sem O dúvida. fato de estar isolado socialmente, né? Antissocial que é. Não, por falar nisso, né? Até veio a notícia, né? Que o Pentágono anunciou que a descoberta de OVNIs e tudo mais, né? O pessoal tá cagando para isso, né? A coisa tá tão punk que o pessoal tá pouco ligando, né? Aliás, aqui no Brasil a gente até pede, por favor, se tiver algum Cara, eu alien, vi você. se os aliens Não, quiserem Varginha já invadir, era. pode invadir. Se for a sua vontade, De Varginha já Senhor. era. Se for a sua Isso é vontade, muito Senhor. louco, né, cara? Se for a sua vontade, eu estou Mano, pronto, né? E de Varginha, eu pensei lá no da Record, lá, o que é o tipo, Bilu. os caras. Busque conhecimento! Mano, é muito louco. Os caras divulgaram o OVNI. Os caras divulgaram o OVNI. E ninguém nem deu bola, né, mano? E o Tom DeLonge, né, que é o ex-Blink-182, né, ele criticou lá o astrólogo, né? Gente, então só para a gente encerrar, queria agradecer a todo mundo que participou. Valeu, Mais galera. uma vez, só agradecer rapidamente a Ana Paula Oliveira, né? Ela acompanhou desde o início aí. Muito obrigado. O Reinaldo Haas, que é o sócio do Boteco, né? Companheiro dos Valdix aí, toda semana, né, o meteoro se aproxima da Terra, né? Meu, se o meteoro vier, é um favor que faz pra gente, né? A Tainara, Alonso, né? O A Thiago, que eu agradeci. Tainara valeu também, ó. O pessoal aí, Thaís movimentando minha vida digital aí. Mas os É, meninos super bacana aí, super apoiando o movimento. Legal, cara. Valeu. o Ricardo Barbosa, o Ricardo que é companheiro de Valdic, ele tem um projeto super bacana que é o Cabeça de Homem, né? Que ele discute sobre a questão da masculinidade, né? Inclusive, quem puder acompanhar no Facebook, Instagram, né? Cabeça de Homem, é um projeto super bacana, fala sobre a questão do machismo, da masculinidade e tudo mais, né? E é isso aí, né? A El, que está acompanhando desde o início, a Thaís Carneiro, a Ana, a Daniela, a Cris, o Raimundo, né? Nosso companheiraço, né? Então é isso aí, já vamos pensar no próximo Companheiro, tema aí, né? saudade. Tomando um café e discutindo aí, tá? Pessoal, muito obrigado, vamos encerrando essa live aí. Quiser mandar pergunta, manda aí que a gente vai respondendo, beleza? Falou, tchau, tchau, até mais. É nóis, mano. Valeu. Prazer. Abraço. Falou. Tchau.